Meus amores, nós estamos um pouquinho atrasados com essa aula, porque como vocês provavelmente ainda podem ouvir, a pessoa que vos fala estava levemente gripada durante esse período. Porém, eu não poderia deixar de fazer essa aula sobre criação de personagens LGBTQIAP+. E eu não poderia deixar de fazer essa aula neste mês, que é o mês do orgulho. Essa semana é a Semana do Orgulho. Amanhã, dia 28 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIAP+. Especialmente depois dessa última semana que a gente teve, onde a gente viu, presenciou e discutiu vários tipos de retrocesso. Eu acredito que falar sobre representação e discutir a representação, porque eu quero que isso aqui também seja um espaço aberto pra gente poder discutir as melhores formas de criar essa representação na literatura, é importante, porque a literatura ela não existe em um vácuo, e eu acho importante a gente comunicar e compartilhar formas de fazer literatura e de, a partir dessa literatura, criar um mundo melhor, uma sociedade que avança e não que retrocede. Lembrando que isto é uma aula, então, como sempre, aquele lembrete, peguem seu caderno, peguem seu lápis, sua caneta, seu tablet, seu bloco de notas e façam anotações, porque eu não quero que você perca nada. Volte se você precisar, assista quantas vezes quiser e deixe nos comentários os seus insights e dúvidas, comentários, coisas que você acha que eu poderia melhorar, tudo. Isso aqui é um espaço aberto. Lembrando sempre que eu acredito que regras de escrita elas não são universais, certo? Eu acho que cada autor ele tem as suas próprias regras, os seus próprios limites, as próprias coisas que estabelecem. Porém, nós estamos em 2022, a literatura existe há 2 milênios, então a gente não tá criando algo novo do zero. Então, a gente se inspira nos antigos e o que a gente faz hoje vai inspirar as futuras gerações. Então, a gente compartilha essas regras de escrita, não para te limitar, mas para te inspirar e fazer da literatura algo cada vez melhor. Vamos agora para a aula oficialmente. Primeiro, eu quero fazer uma divisão. Quando a gente fala de representatividade na escrita, tanto na literária quanto na TV, composição e etc., existem as histórias que você vai contar de personagens que fazem parte das suas comunidades e as histórias que você vai contar de personagens que são minorias, mas não são o mesmo tipo de minoria que você. Existe um termo que foi cunhado lá fora, que chama On Voices, quando a gente fala de escrita. On Voices pode ser traduzido diretamente como vozes próprias. Vozes próprias é quando você realmente vai criar um personagem que faz parte da sua comunidade. Por exemplo, euzinha, sou uma mulher negra, latina, e sou LGBT, sou bissexual e sou aromântica. Então, quando eu escrevo um personagem que é bissexual, aromântico, e que faz parte dessas outras comunidades que eu faço parte, eu estou escrevendo essa voz, usando essa voz própria, a partir das minhas experiências. Mesmo que o personagem ele acabe vivendo experiências que não são coisas que eu vivenciei, a reação dele, a forma como ele funciona, são coisas que eu trago a partir da minha experiência enquanto pessoa bissexual e aromântica no mundo. Porém, quando eu vou escrever, por exemplo, um personagem trans, eu estou escrevendo outro tipo de representatividade. E não é só porque eu faço parte da comunidade LGBT que automaticamente eu falo por todas as pessoas trans, porque eu não faço parte da comunidade trans. Por isso que quando a gente fala de leitores críticos e leitores sensíveis, é importante que os seus leitores sensíveis, eles façam parte das comunidades que você está representando no seu texto e das quais você não faz parte. Não é uma ideia universal, mas eu acredito que quando você está escrevendo vozes próprias, vozes suas, você tem certa liberdade. Nós somos minorias, constantemente falamos sobre como não existem experiências completamente universais, porque todos nós somos pessoas diferentes. Existem pessoas complexas e complicadas em todas as comunidades do mundo. Então eu acredito que quando você tá falando sobre a sua própria experiência através de um personagem, você tem a liberdade de trazer a sua própria experiência. Vou dar um exemplo da minha literatura. Eu tenho uma história que chama Aqueles 6 Meses, e a protagonista é bissexual, está no Wattpad.
E eu gosto de avisar pras pessoas, mesmo que eu ainda nem tenha postado essa parte, que o primeiro beijo entre as personagens que estão se apaixonando, que tecnicamente são o casal principal da série, vai acontecer antes de uma delas terminar com o namorado. É uma traição em certo nível e a personagem vai sofrer as consequências dessa traição. E eu gosto de avisar para as pessoas antes porque eu sei que é um estereótipo problemático. Mas foi algo que eu não quis tirar da história, porque eu acho importante pra trajetória da personagem que ela sofra as consequências. Não é que ela faça aquilo ali e, tipo, ela precisa fazer aquilo ali, mas eu quero que ela sofra as consequências da traição. E assim, ao mesmo tempo, aqueles 6 meses é uma história onde nenhum dos personagens é hétero. O namorado da personagem também é bissexual. A menina com quem ela vai ficar depois também é bissexual. Não tem personagens héteros envolvidos na história. Então, assim, a gente vai ter vários tipos de representação ao mesmo tempo pra que o foco não fique naquele estereótipo. Então, você que tá escrevendo a sua história, vozes próprias, eu acredito que você tenha a liberdade de trazer a sua experiência e as experiências que você queira trazer pro seu personagem, desde que você não foque só nesse estereótipo, certo? Porque, como eu já expliquei, não existe uma experiência universal, não dá pra dizer, não dá pra fazer isso. E eu também creio que seja errado você falar, ah, mas isso já foi feito por muitos autores na história do mundo, então você não pode mais fazer porque já tá cansativo. A gente tem releituras de Cinderela, de Drácula e etc. constantemente. Tipo, de Orgulho e Preconceito. Gente, o número de adaptações da Jane Austen que saiu nos últimos anos, caos! Entendeu? Então eu não acho que você tem que se limitar. Porém, você tem que fazer isso com certa consciência do que você tá fazendo. E não trazer o estereótipo como a única lição que seus leitores vão trazer da história. Essa generalização. No final das contas, as pessoas vão ler a sua história como elas quiserem ler. Mas você tem que fazer isso de uma forma que aquela coisa que eu já falei. O avanço, não o retrocesso. Então, traga aquilo ali de uma forma que funciona. Ao mesmo tempo, eu acredito que quando você tá escrevendo histórias de pessoas de outras comunidades, ou você, enquanto pessoa cis, hétero, branca, blá, 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 esses estereótipos, eles não são seus pra retrabalhar. Não dá pra você generalizar uma experiência que não é sua. E é por isso que escrever com o apoio de leitores críticos vai ser extremamente importante na hora de você construir esses personagens. Outra coisa, eu falei sobre como aqueles 6 meses todos os personagens são LGBT. Isso é algo que eu também acredito que seja importante, ter personagens LGBTs que não sejam a única representatividade LGBT da história. Porque o que acontece? A gente vê muito esse negócio do amigo gay, que é o único personagem gay da história, e todos os amigos deste amigo gay são héteros. Converse com as pessoas LGBT na sua vida, e é bom que você tenha pessoas LGBT. Se você for escrever um livro sobre personagens LGBT e você não conhecer nenhuma pessoa LGBT pessoalmente, resolva este problema antes de escrever um livro. Porque se a sua experiência com personagens LGBT só vem da mídia e não vem de experiências próprias, a sua história ela vai ficar vazia de significado. Porque a gente não tira a nossa escrita somente do conteúdo que a gente consome, da mídia que a gente consome, dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente vê, das histórias que a gente assiste, do TikTok. A gente não tira a nossa escrita somente disso, a gente tira a nossa escrita das pessoas que a gente conhece, das experiências que a gente vive, dos momentos da vida, do espaço que a gente tá inserido, do que nos cerca. Então, se você vai escrever um personagem LGBT, tenha pessoas LGBT na sua vida, converse com as pessoas LGBT, e tenha pessoas LGBT próximas que você pode conversar, porque não adianta ficar nessa história de... Ah, eu quero escrever porque eu acho importante, mas todas as pessoas ao meu redor são hétero. Conheça pessoas LGBT. Seja um espaço seguro para as pessoas LGBT, porque elas te acham. Elas te acham. Seja um espaço seguro que elas te acham. E assim, conversando com as pessoas LGBT, a maioria dos nossos amigos é LGBT também, galera. Não tem pra onde fugir. Pessoas LGBT são cercadas de outras pessoas LGBT. Então, esse negócio de ter um personagem só e esse personagem ser a representatividade da comunidade, eu acho
problemático, porque a gente acaba caindo nessa da generalização, quando a gente só conhece uma pessoa e essa pessoa representa a visão que a gente tem dessas pessoas nesse universo, certo? Então é isso, as minhas recomendações são essas. A leitura crítica e a leitura sensível, ela existe justamente para ter o coração aberto a partir disso. Aceite críticas, porque elas são bem intencionadas. Busque uma pessoa de confiança, conheça o portfólio das pessoas que fizeram e leia os livros que essas pessoas fizeram leitura crítica. Consuma mídia LGBT, mídia não só que tenha personagens LGBT, mas que sejam escritas, produzidas, dirigidas, conduzidas por pessoas LGBT. Tenha pessoas LGBT na sua vida e aceite críticas, continue melhorando, continue avançando. Se você vai escrever sobre a sua comunidade, você tem certa liberdade. Se você for escrever sobre uma comunidade da qual você não faz parte, busque pessoas que fazem parte da comunidade, pague elas pelos trabalhos delas, porque todo mundo sabe que quanto mais minorias você faz parte, provavelmente você é pago menos. Se alguém quiser recomendações e tiver dúvidas e etc., pode deixar nos comentários. E é isso. Essa foi a aula de vocês no mês que vem. Eu tenho alguns planos bem legais pro mês que vem. Porém, eu não vou dar spoilers, porque se não der certo, depois vocês ficam decepcionados. Feliz mês do orgulho pra nós, da comunidade LGBT. Comemorem, celebrem, porque a nossa existência é resistência. Cuidem-se, protejam-se nas suas vidas pessoais, nos seus espaços, etc. E nós estamos juntos. E é isso. Mal vejo a hora de ver os comentários e insights de vocês. Um beijo e até a próxima!